tarde. Estão a ler as caras conhecidas. Olá, boa tarde. Olá, Marina. Boa tarde, professora. Boa tarde. Bem? Boa tarde. Olá, Liliana. Olá, Adriana. Olá, boa tarde, Liliana. Boa tarde. Tá. Olá, Miguel. Olá, boa tarde. Já Fátima. Ora, então ainda estou a admitir pessoas, vamos aguardar só um bocadinho. Olá, boa tarde. 2, 3 minutos, está bem? Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Ora, então, eu vou pedir para que retirem o som dos vossos computadores ou telemóveis, por favor. Ora, então vamos dar início então ao ciclo de conferências. Temos connosco a Liliana Jorge, que é uma educadora de infância, tirou o curso na nossa escola, na Escola Superior de Educação em Ciências Sociais, do Politécnico de Leiria, tirou o curso de Educação Pré-Escolar e Ensino do primeiro ciclo do ensino básico. Portanto, neste momento está a trabalhar numa instituição de Leiria, que é o Ninho, e, portanto, vai partilhar connosco aquilo que tem sido o percurso enquanto educadora nestes últimos meses, a transformação que a educação de infância e o trabalho da educadora de infância teve que ter com este confinamento. Portanto, vai-nos falar um bocadinho daquilo que tem acontecido na sua vida de educadora de infância. Liliana, a palavra é tua. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite que a Escola Superior de Educação fez para falar aqui e partilhar um bocadinho convosco este tempo de isolamento que tem sido para mim e para muitas colegas minhas que têm passado por isto. Isto tudo, pronto, fomos para casa, mandaram-nos para casa e começamos por perceber, bem, pensávamos que isto, quando nos mandaram para casa, pensávamos que isto eram só assim uns 15 dias, isto depois vamos voltar brevemente e depois chegamos à conclusão que não. Pronto, e então tivemos a necessidade como instituição de dar alguma resposta às famílias, como é que poderemos ajudar as famílias neste período de isolamento, como é que os podíamos ajudar e as nossas crianças. E então começamos por, entre todas as educadoras e a diretora, optamos por, olha, vamos começar a partilhar umas histórias e umas experiências educativas que os pais possam fazer em casa. Pronto, e então tudo começou por aí, para podermos ajudar os pais. Começamos a contar histórias diariamente, criamos um grupo de educadoras de forma a podermos reorganizar-nos, quem é que contava o quê, em que dia, para não haver repetições. Pronto, e tanto eu como a educadora Joana, pronto, nós ficamos responsáveis por editar todos os vídeos das nossas colegas e os colocarmos no Facebook. Só que começamos a perceber que nem todas as famílias tinham acesso ao Facebook, algumas famílias não têm acesso ao Facebook. E então tivemos de criar outras respostas e fizemos um canal YouTube e ao mesmo tempo que colocávamos os vídeos no Facebook, também colocávamos no nosso canal YouTube. Pronto, e foi aqui que tudo pronto, começou por darmos aqui a resposta às famílias. Para além destas duas formas que arranjamos para dar esta resposta, também de acordo com o projeto de sala de cada educadora,
criamos algumas propostas educativas que os pais pudessem também implementar em casa. E a diretora, através do mail da nossa instituição, enviou a todos os pais para eles poderem consultar à vontade e fazerem quando tivessem a possibilidade e se quisessem. O que é que nós começamos aqui a sentir? É que não tínhamos resposta da parte dos pais. De muitos pais, alguns respondiam-nos, iam-nos dando feedback, mandando fotografias, íamos percebendo como é que estavam a correr, mas muitas das famílias não nos deram qualquer feedback, ou seja, isto dificultou-nos a nível de conseguirmos adaptar as propostas educativas que íamos enviando às famílias e às nossas crianças, porque não sabíamos se estávamos a ir no bom caminho, se não estávamos, pronto, e foi um bocadinho por aqui que nós temos sentido esta dificuldade. No entanto, temos sempre alguns pais que nos vão dando feedback e positivo pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pronto. E tem sido assim um desafio interessante. Não sinto que este momento seja positivo para nós, porque não é como educadores, estamos longe, não estamos presenciais, não estamos presentes junto às crianças, não conseguimos perceber quais são os interesses e necessidades delas neste momento, o que acaba por ser uma grande dificuldade para nós aqui na adaptação das propostas. Mas ao mesmo tempo tem sido, acho que é mais positivo ajudarmos as famílias de alguma forma do que não termos feito nada para dar resposta a esta situação, pronto, que todos fomos apanhados despercebidos. Neste tempo de isolamento, tanto eu como a educadora Joana também fomos desafiadas a sair um bocadinho mais da nossa zona de conforto e fomos desafiadas a termos que fazer alterações no site da nossa instituição. Nós estamos agregados a um centro social paroquial e o site é do centro, pronto, só que depois temos uma parte que é a nossa do Ninho, pronto, e é essa parte que nós estamos a editar, ou seja, acabamos por entrar ali no mundo da parte informática, de código. Nós não estávamos de todo confortáveis com a situação, mas com a ajuda de um engenheiro informático que nos foi dando algumas dicas, temos conseguido fazer alterações no site que ainda não estão disponíveis online, ainda estamos a fazer as alterações, ainda não conseguimos fazer tudo o que nós pretendíamos, as ideias que queríamos colocar em prática dentro do possível, dentro daquilo que nós conseguimos fazer e editar, mas acabou por ser mais aqui um desafio para nós diário e vai ser mais uma forma, uma forma de podermos também publicar os nossos vídeos, as notícias, as comunicações, tudo o que for necessário para comunicarmos com as famílias. Vai ser aqui mais um caminho para o fazer. Olha, Liliana, então, e esses vídeos que vídeos são? Que tipo de desafios e provocações é que vocês lançam às famílias e às crianças? Têm em conta um conhecimento que já têm do contexto, das próprias famílias? Sim, cada educadora ficou responsável por dar resposta ao grupo, à faixa etária com que se encontra neste momento a trabalhar. Que é para podermos dar resposta às várias faixas etárias e às várias crianças, e melhor que ninguém dentro da nossa instituição, quer dizer, eu conheço melhor as minhas crianças do que qualquer outra educadora e eu mesmo para todas elas, e por isso tentamos da melhor forma e de acordo com aquilo que nós sabíamos que o grupo, na fase em que o grupo estava, ou de acordo com as necessidades e os interesses deles,
tentamos adaptar essas experiências e também que os pais consigam fazê-las em casa, porque quando nós propomos estas experiências educativas, não queremos que os pais sejam educadores, porque eles não o conseguem ser, não é? A forma como nós vimos uma ação da criança é diferente da forma como o pai vê uma ação da criança. E ainda há um bocadinho estava a falar com o professor Miguel, acabamos por falar um bocadinho disto, estávamos a falar do portfólio e de a forma como um pai vê uma fotografia do filho, não a consegue interpretar da mesma forma que nós, se nós não os ajudarmos a interpretá-la dessa forma, a ver mais além do que aquilo que a fotografia inicialmente nos mostra da ação da criança. E o que nós tentamos aqui é, da melhor forma, adaptar as experiências educativas para cada faixa etária, mas também existem experiências que dá para as várias faixas etárias, mas para as crianças também associarem um bocadinho a nossa cara, pronto, poderem nos ir vendo de alguma forma, não é? Mesmo que seja no computador, no telemóvel, e poderem, no fundo, fazer aqui um bocadinho a ligação à nossa forma, se calhar, até de falar, a forma como contamos a história, a forma, ou seja, é aquilo que eles estão habituados no dia-a-dia connosco na sala, pronto. E é essa, pronto, cada educador então tenta dar resposta a cada grupo, a cada faixa etária, de acordo com aquilo que se encontram, de acordo com a sala que se encontram neste momento. Pronto. Mas sempre experiências simples e que os pais consigam fazê-lo em casa. Pronto. Mesmo as propostas educativas que nós mandamos através do mail de acordo com os projetos da sala, foram propostas que são possíveis de fazerem em casa. Por exemplo, como o meu grupo de crianças que é da sala de 1 ano, o propor eles brincarem com tachos, panelas, colheres de pau, pronto, este tipo de materiais que os pais têm em casa, e criar ali, poderem os pais criar ali um momento com os filhos, e que sabemos que eles gostam deste tipo de brincadeiras, de experiências. E é muito por aqui. Crianças de 1 ano gostam muito de tudo o que é explorações com os sentidos, ou seja, temos sempre que focar, de acordo com as características da faixa etária, adaptar as propostas educativas pronto, às crianças que temos neste momento, e por isso seria tão importante, que também estávamos a falar há um bocadinho, ser tão importante termos conhecimentos a nível do desenvolvimento das crianças nas várias faixas etárias. Pronto, que nós vamos aprendendo na nossa formação e que às vezes achamos que aquilo é assim um bocadinho, acaba por ser um bocadinho cansativo, ou termos que ouvir os vários autores e como é que... E depois, quando chegamos à prática, porque no curso nós não percebemos realmente a importância que é de termos estes conhecimentos, e quando chegamos ao terreno percebemos que afinal eles são muito importantes, para depois nos ajudarem a adaptar a nossa ação educativa ao grupo de crianças que temos na sala. Ótimo. Olha, Liliana, isto também se calhar é uma questão, e já acabaste por tocar neste aspecto, mas como é que é possível um educador de infância lançar desafios para casa sem que as famílias tenham que tornar a sua casa um jardim de infância e sem os próprios pais terem que se tornar educadores? É que esta situação traz-nos um problema, traz-nos este problema que é se calhar difícil de resolver, não é? Quando há pais em teletrabalho, quando há pais que não têm grande sensibilidade para fazer determinado tipo de atividades com as crianças, ou que não têm tempo, ou que não têm paciência, por inúmeras razões. Não é? Sim, as crianças têm ou seja, elas acabam, quando não têm essa companhia, acabam por brincar sozinhas.
pronto, há muitas crianças que vão pedindo, vão chamando os pais e realmente é por isso que nós não podemos aqui exigir demais dos pais, porque sabemos que muitos estão em teletrabalho, como o professor Miguel estava a dizer, e para além disso têm tudo o resto em casa que têm que fazer, o cozinhar, o arrumar a casa, toda a nossa vida, não é? A nossa rotina em casa existe, pronto. E é dessa forma que nós, sem estar aqui a exigir ou que os pais façam outro tipo de... o que nós propomos para os pais é, tentamos ver como é que eles em casa, nós educadores, tentamos, antes de lançarmos a proposta, tentamos ver como é que em casa, se isto é possível realizar em casa, se existem materiais para isso, o que é que, ou seja, temos que pensar nisto tudo antes de podermos lançar o desafio. Por exemplo, fazer uma massa de modelar com farinha, água, são ingredientes que à partida os pais têm em casa, então é um desafio que podemos lançar. Agora não, existem determinados desafios que se calhar não são possíveis, por exemplo, agora não será um momento ideal para pedirmos aos pais para irem à rua apanhar flores ou não sei, o que seja. Ou seja, temos que sempre adaptar à situação em que estamos e de acordo com aquilo que achamos que é possível realizar ou não em casa. Ok, obrigado. Eu se calhar agora dava a oportunidade às pessoas presentes para também fazerem algumas perguntas, sim? Quem quer começar? Oi, pode ser eu? Claro que sim, Simone. Simone. Eu sou professora no Brasil, né? Pedagoga, né? Sou estudante do mestrado em Comunicação Social do IPL, né? Estou aqui nas residências. Então, o que eu tenho ouvido, tanto em Portugal como no Brasil, né? Algumas pessoas que falam, nos jornais também, até em outros países, é que o excesso de trabalho que os professores passam para as crianças já está demais, né? E eu entendi o que a professora quis dizer, né? Concordo, né? E sei que isso também não é generalizado, mas não adianta ter tanto conteúdo se a criança não vai aprender, né? Tem que ter qualidade, não é quantidade, né? Verdade. E aí eu gostaria de saber da professora, até por curiosidade, né? Como é que está essa situação aqui em Portugal? Porque assim, tem crianças e pais, né? Que já estão ficando estressados com o excesso de atividades que estão passando pelas crianças. Tem que terminar tanta atividade, né, em tal tempo, não se dá aquele tempo para a criança terminar, passar para os professores, o professor corrigir, fazer a avaliação, devolver para a criança, gradualmente, mas não encher de atividade só para ocupar o tempo simplesmente. Pronto, essa situação se calhar acontece mais a partir do primeiro ciclo. Dos professores mandarem, pronto, terem essa carga de trabalho para as crianças. Na nossa situação, que na nossa instituição é creche e jardim de infância, nós, ou seja, as histórias que nós mandamos, não, que publicamos, porque isto, ou seja, tudo o que nós sugerimos são só sugestões. Não é, os pais não têm que fazer, só fazem se quiserem, pronto. E nós mandamos 3 sugestões por semana. Pronto, segunda, quarta e sexta mandamos 3 sugestões de experiências educativas. O que publicamos todos os dias é uma história, pronto. No fundo, para darmos aqui uma continuidade, também todos os dias contamos histórias na escola e podemos proporcionar isto também às crianças, eles todos os dias ouvirem uma história, pronto. Sabemos que muitos pais contam histórias, mas também é aqui uma forma de podermos dar aqui um bocadinho o aconchego deles também, de matarem um bocadinho as saudades, irem vendo as nossas caras. E não perder toda aquela rotina que eles tinham antes, né? Sim, porque já estamos há muito tempo em casa. E eu acho que é importante... Isto tem que ser lavado.
Aqui ok, já desligo. Obrigada. Nós estamos há muito tempo em casa e eu acho que é importante para as crianças irem nos vendo de alguma forma, porque agora quando voltarmos a abrir as escolas vai ser um novo recomeço, uma nova adaptação, vai ser como se estivéssemos a iniciar um novo ano letivo, digamos assim, porque as crianças vão ter que se readaptar às novas rotinas novamente. Pronto, eu acho que a nível de creche e jardim de infância não há essa obrigatoriedade pronto, nós só damos mesmo sugestões, só lançamos sugestões aos pais, no fundo para os ajudar, o que nós queremos é ajudá-los a ter ideias para poder fazer com os filhos. Pronto, é o que nós queremos é mesmo ajudar as famílias, só isso, pronto. Agora a nível do primeiro ciclo não posso manifestar muito a nível do primeiro ciclo e as outras faixas, mas eu penso que exista já assim uma grande carga horária, pronto, pelo que tenho ouvido falar, e os professores têm imenso trabalho, mas não sei manifestar-me, não sei se aqui alguém presente se sabe como é que está a situação dos outros ciclos. Nos outros ciclos as coisas são ligeiramente diferentes, porque há um currículo formal, não é? E esse currículo formal é organizado ou reorganizado pelos agrupamentos e são lançados os desafios relacionados tanto com a escola que vai dando na TV, como depois com sessões síncronas com as turmas. Portanto, é completamente diferente daquilo que está a acontecer com a educação pré-escolar e com a creche, em que as instituições estão a tomar as suas decisões, não é? E sabemos que a educação de infância à distância pode até nem existir, depende das perspectivas. Para mim é muito difícil que exista, mas há uma coisa que é inegável, que é a responsabilidade do educador respeitar os vínculos, não é? E perceber que do outro lado estão crianças que precisam deles, não é? E isso é fundamental e se calhar é essa a opção da Liliana. Percebi exatamente a ideia de que as atividades são propostas, não é? São flexíveis, cada família, cada criança pode ou não desenvolvê-las, isso é bom, mas o mais importante é que este vínculo não se perca, esta ligação não se perca, que as crianças possam ver a sua educadora ou o seu educador, não é? Possam estar com eles um bocadinho, possam partilhar algumas coisas. Há uma questão que eu continuo a pensar sobre ela e acho que ainda há muito pouco a fazer. Alguns educadores têm-no feito, mas penso que era algo que deveria ser generalizado à maior parte dos educadores. Nós entramos nas redes sociais, vamos à internet e encontramos um manancial tremendo de atividades, de propostas, tanta coisa com qualidade, mas tanta coisa sem qualidade nenhuma. E eu acho que estaria na altura também de os educadores poderem ajudar as famílias a selecionar conteúdos da internet, não é? A selecionar propostas que vão surgindo e a dizer que vão por estas, não vão por aquelas. Tenho reparado noutros fóruns de discussão que há muito a tendência para escolarizar o pré-escolar, que era uma coisa que já existia no terreno, não é? Que já existia quando nós estamos nos jardins de infância, e agora tende a agravar-se pelas propostas que vão sendo apresentadas e pela adesão dos pais por não terem formação, não é? Naquilo que é a educação pré-escolar e nos princípios e fundamentos da educação pré-escolar, e então agarram-se a coisas que consideram que estão certas. Não sei se os educadores devem funcionar como este conselheiro, não é? Que tem o saber pedagógico, que tem este saber científico relacionado com a educação de infância, e se de algum modo também podem ser conselheiros na seleção de conteúdos. O que é que me dizes, Liliana? Eu acho que isso seria muito, muito importante e é algo que não estamos a dar resposta neste momento. E eu também já refleti um bocadinho sobre
sobre mesmo esta dificuldade de não haver resposta dos pais. Se calhar no futuro, esperemos que não, mas se tivermos que voltar a passar por outra situação destas, apesar de nós nos mostrarmos disponíveis para os pais através do e-mail da instituição, se eles tiverem alguma dúvida, ou seja, que dificuldades é que eles estão a ter, que necessidades, se precisam da nossa, que angústias é que estão a sentir, se precisam da nossa ajuda, pronto, não temos tido esse feedback. Eu acho que se, por exemplo, fizéssemos uma chamada semanal, como estamos a fazer agora, com a equipa pedagógica e com as nossas crianças e famílias, e ser um momento de então partilha de angústias e de forma a nós se calhar aqui podermos ajudar, e aí a dar resposta. Agora a parte de escolhermos, selecionarmos as propostas da internet, se calhar aqui temos que consciencializar os pais o que é que realmente é importante para os filhos em cada momento, em cada faixa etária, pronto, e em cada momento do desenvolvimento das crianças, para os ajudar a fazer essa seleção de que experiências é que realmente são importantes para os filhos. Pronto, agora, assim, à distância, não sei de que forma é que poderíamos ajudar mais os pais, mas eu acho que o termos contacto mais direto, digamos assim, através deste tipo de chamadas, acho que iria ajudar os pais, eles sentiriam-se mais à vontade para, se calhar, no fundo, falarem aqui um bocadinho das dificuldades, o que é que eles precisam, de que forma é que os podemos ajudar. Acho que teríamos aqui uma maior resposta e uma maior flexibilidade, que não temos neste momento. Pronto, acabamos por não os poder ajudar mais, porque também não temos o feedback da parte das famílias para também podermos dar essa ajuda. Temos aqui alguns comentários no chat e há a Sandra que pede para dar exemplos de atividades, mais exemplos específicos de atividades, de estratégias que vocês vão lançando. Que desafios é que vocês vão lançando? Olha, então, desafios. Muito, por exemplo, massa de moldar, que já falei, massa de modelar, e depois versões da massa de modelar com aromatizadas, que podem fazer em casa, desde culinária com coisas saudáveis, bolos saudáveis, por exemplo. É algo que a exploração dos ingredientes, a farinha, por exemplo, se vamos fazer um bolo, porquê é que não vamos explorar os ingredientes para fazer o bolo? As crianças, algumas crianças vão gostar muito fazer a farinha, explorar o açúcar, explorar os vários ingredientes. Mais depois vai dependendo aqui um bocadinho também depois da faixa etária que vamos que estamos aqui a direcionar, mas digimassa, massa mágica, digigelatina, por exemplo, fazermos tintas com legumes, com produtos naturais, pronto, ou então usarmos os corantes, mas de forma a que as crianças não tenham contacto com, para além de podermos usar ingredientes que tenhamos em casa para fazer tintas, não precisamos ir a pedir ou sugerir os pais irem comprar, utilizarmos tudo o que tivermos em casa, para podermos fazer este tipo de explorações. Por que não explorar os legumes com os filhos em casa, fazer um cesto dos tesouros, por exemplo, de frutas ou de legumes. Pronto, existem tantas experiências que temos de fazer em casa, por exemplo, percursos motores com o que temos em casa, com o espaço que temos. Se tivermos lã, podemos fazer aquelas digamos, as teias de aranha para eles poderem passar, aqueles jogos
se não temos, não precisamos ter objetos específicos, podemos usar o peluches, o que tenham em casa e fazermos assim algum tipo de percurso, terem que contornar objetos, partir sempre daquilo que temos em casa para criar desafios às crianças, criar novos desafios e por que não ver, por exemplo, vídeos sobre animais, as crianças gostam muito de ver aqueles documentários sobre os animais que eles tanto gostam, os elefantes, as girafas. Pronto, acho que existe uma enormidade de experiências que nós podemos sugerir ou que os pais podem fazer em casa sem precisarem de grandes recursos, a partir daquilo que nós temos. Sim, sem dúvida. Eu, por exemplo, ontem fiz um jogo do Galo com a minha filha Camila, com um cartão de cereais, uma caixa de cereais e com as tampinhas Exato, foi uma das propostas que nós também sugerimos, foi com as tampas dos pacotes de leite e poderem fazer um jogo do Galo a partir desses materiais. Portanto, nós temos imensas coisas em casa que podemos mobilizar, não é? E há inúmeras propostas que as crianças podem fazer autonomamente ou então fazer com as suas famílias. O Bruno Leite está-nos a mandar aqui umas mensagens que são muito interessantes. A primeira que vai ao encontro daquilo que já dissemos, não é? Os pais não têm formação científica, mas também não têm que ter. Não é? Portanto, somos nós, educadores, que os temos que ajudar a trilhar este curso. E depois diz-nos também, dá-nos aqui uma dica que é interessante ver, é interessante mandar as receitas e outras propostas, mas devem ser acompanhadas ele diz aqui, de um objetivo ou de uma intencionalidade educativa, para que lá em casa também se perceba para que é que servem, não é? Porque é que há este tipo de provocações, porque é que há este tipo de desafios, não é? E para que as famílias também entendam um pouco o trabalho do educador de infância, não é? Que não lança desafios por lançar, portanto, há sempre uma intencionalidade, há sempre um conhecimento daquela criança, daquele grupo de crianças e, portanto, as propostas que vai fazer não surgem no vazio, não é? Não, são planeadas, são pensadas antes de as lançarmos, pronto. E esse trabalho com os pais, essa consciencialização, vai sendo feita ao longo do ano letivo. E é um aspecto pertinente, porque nem todas as experiências educativas que nós lançamos, algumas sim falamos sobre isso, mas nem todas falamos sobre a pertinência que é para a criança, o que é que ela pode desenvolver a partir desta experiência, porque é que é importante. Nem sempre abordamos, mas é um aspecto pertinente, visto dessa forma, sim. É algo que podemos vir a melhorar e passar a fazê-lo, ou seja, aquilo que nós pensamos, também o colocar um bocadinho por escrito ou falar de alguma forma para os pais poderem perceber o porquê daquela experiência ser importante para a criança. Ou dizê-lo simplesmente, não é preciso... Ou dizer sim, escrever ou dizer sim. Não é preciso fazer uma planificação. E de forma muito simples. Exatamente. Porque pronto, tem que ser que é para que todos os pais possam compreender, pronto, e não estarmos ali a falar uma linguagem muito específica que depois eles não conhecem determinados termos, porque temos que ter em conta que o leque de famílias é muito diferente e temos que arranjar uma forma de todos perceberem aquilo que nós pretendemos e que nós sugerimos. Ok, temos aqui também uma questão da Carolina Almeida, que tem a ver com a transição para o primeiro ciclo, reconhecendo que as famílias e os pais estão a tentar que as crianças desenvolvam competências e capacidades como forma de os preparar para o primeiro ciclo.
E pronto, esta é uma preocupação dos educadores de infância, não é? Tentar que não haja uma preparação para o primeiro ciclo, porque o pré-escolar não é, não é sim, mesmo preparação para o primeiro ciclo. Mas como é que... Mas as crianças, o que é certo é que elas vão passar para uma fase seguinte, não é? E há que refletir um pouco sobre estas questões. Ela pergunta aqui que estratégias considera eficazes para as crianças desta faixa etária, visto que daqui a uns meses a maioria irá ingressar no primeiro ciclo de ensino básico. Eu acho que aqui, primeiro de tudo, os pais precisam de uma grande ajuda para perceberem que é uma luta que temos diariamente. É que os pais gostavam muito, muitos deles, não é todos, muitos deles gostavam muito que as crianças já se fossem a aprender a ler e a escrever e no fundo o que nós tentamos tem que se fazer um grande trabalho com os pais sobre o que é que realmente é importante para esta faixa etária e que a partir do brincar eles aprendem muito. Pronto. E é um bocadinho, aqui eu acho que precisamos é de fazer um trabalho com os pais, consciencializá-los do que realmente é importante e que a partir do brincar as crianças aprendem muito e o que eles precisam agora é de brincar, porque depois vão passar para uma nova fase da vida deles em que eles não vão ter esta oportunidade de brincar o tempo que conseguem agora, o tempo que podem agora, esta liberdade que eles têm agora não vão tê-la mais. E é muito aqui, temos que partir sempre aqui muito disto, a partir de consciencializar os pais, que a partir do brincar as crianças aprendem e muito. E depois aqui é sugerirmos experiências educativas a partir do brincar, em que as crianças possam ir aqui desenvolvendo as várias competências, mas sempre a brincar. As crianças a brincar resolvem problemas, ajudá-las aqui, ir questionando. Por exemplo, a criança, como é que ela encontra um problema, como é que ela vai resolver esse problema, isto sempre a brincar. Ou seja, aqui acho que é importante que existe um trabalho aqui com os pais. E os pais depois em casa poderem ajudá-los também a dar continuidade a este trabalho, a proporcionar-lhes através do brincar que eles consigam desenvolver as várias competências. Eu antes de dar aqui a palavra à professora Maria José Gamboa e à professora Anabela, só queria dizer uma coisa. Em relação a esta questão da preparação ou não preparação para o primeiro ciclo, gostaria de dizer que o facto das crianças vivenciarem intensamente cada etapa já é um modo de as preparar para a etapa seguinte. Sim. Não é preciso arranjar estratégias ou estratagemas para que as crianças aprendam a ler ou a escrever ou o que quer que seja, não é? Se elas tiverem vivências ricas durante a educação pré-escolar, elas estarão mais que preparadas para encarar o primeiro ciclo. Ok? E, portanto, esta questão da fichite que nós tanto falamos, que muita gente sofre, não é? Fichas para preparar as crianças para ler, para escrever, se calhar é algo que tem que se combater com seriedade. E essa talvez seja a maior estratégia, combater a fichite, talvez seja a melhor estratégia para a transição do pré-escolar para o primeiro ciclo. Professora Maria José. Eu já estava, eu não sei se me ouvem, já estava aqui a começar a fazer um breve comentário no bate-papo, mas deste uma palavra, ok, agradeço. Liliana, antes de mais, muito obrigada, foi um prazer voltar a vê-la e muito obrigada por esta sua partilha que está a ser interessantíssima. Eu queria sublinhar aquilo que o professor Miguel acabou de dizer, claramente, não é? É fundamental optarmos por experiências assentes na dimensão lúdica, não é? Portanto, experiências com uma forte componente de ludicidade, eu acho que isso é fundamental, e resistir com todas as forças e com todo o saber, não é? A essa toxicidade associada a uma escolarização precoce
de conteúdos e de aprendizagens que de facto só devem ser feitas no ensino formal. E, portanto, fico sempre muito feliz quando temos, enfim, alunas nossas já educadoras a resistir a essa tendência de escolarização desadequada. Mas não é fácil. Pois não, pois eu sei não que é não. fácil porque os pais querem ir por esse caminho, exigem muito e nós temos aqui uma luta diária para lhes tentar. E por isso mesmo a minha questão, se quiser, é só para eventualmente refletir sobre, na linha do que já estava a dizer, é se este novo tempo de experiências à distância com os miúdos mediada pelos pais, estas experiências mediadas pelos pais, se não abrem aqui efetivamente uma janela de oportunidade, ok, para encontrarmos novas formas de relação com os pais neste processo de construção de aprendizagens que efetivamente sejam significativas para a criança neste tempo que elas estão a viver, no tempo que estão a viver, não é? Não neste concretamente, mas no seu tempo de crescimento, ok? E, portanto, a minha pergunta é se este tempo atual, hoje, ok, maio, este período de vivências, se abre ou não uma janela de oportunidades para nós educadores e nós formadores de educadores pensarmos formas de articulação com a família, porque efetivamente a família é um elemento fundamental neste processo de formação de crescimento da criança, não é? E se acha que este tempo, à distância, que levanta de facto alguma possibilidade, cria outras possibilidades no futuro de interação com os pais, já em regime, já presencialmente, não é? Esperemos todos que seja assim. Eu acho que o facto de os pais neste momento estarem em casa com os filhos e como é que eu ia dizer? Eu acho que os pais, o facto de estarem com as crianças agora em casa o dia inteiro e quando voltarmos ao nosso trabalho, eles começarem novamente a voltar à nova rotina de irem levar os filhos à escola, eu acho que os pais vão passar a interessar-se mais pelo nosso trabalho, por aquilo que vamos fazendo diariamente com os filhos, porque eu acho que eles vão começar a valorizar mais aquilo que nós fazemos. Porque muitos dos pais acho que ainda veem a escola como é um sítio para guardar os filhos, digamos assim, e não valorizam, não querem saber. Nós às vezes tentamos ali ir conversando com eles, olha, o seu filho hoje conseguiu isto, ir falando ali das conquistas e não haver aqui um feedback da parte dos pais. Eu acho que agora isto pode ser um clique para os pais poderem passarem a valorizar isto e a começarem a interessar-se mais por este trabalho, e conseguimos aqui criar uma dinâmica de equipa, de trabalho em equipa entre casa, família, pronto, escola, pronto, haver aqui uma interação mais estreita, forte, não é? Sim, exato, sim. Ok, era isso mesmo, porque eu acho que temos aqui de facto espaço para construir essas novas pontes, ok? Porque pelo que percebo, os pais estão muito receptivos neste momento, ou pelo menos alguns pais estão receptivos, alguns pelo menos, não é? Às propostas que o educador lança. Está bem? Muito obrigada, não quero monopolizar. Obrigada. Tens uma colega, a Anabela Barreira, que quer dizer alguma coisa, e a professora Marina também. Anabela. Olá, boa tarde. Eu vim partilhar um bocadinho aqui a minha experiência e também começámos na base, quando começámos a ter os primeiros contactos com as crianças e com as famílias, de não termos o feedback e acho que isso era o que nos preocupava para conseguirmos saber se avançávamos do mesmo lugar. E eu acho que o mais importante para nós e foi a partir daí que começámos a ter mais aceitação, foi tornar a linguagem e o conteúdo enviado o mais fácil possível e preferencialmente até o facto de não enviar textos e grandes, muitas vezes os pais recebem aqueles formulários, as planificações e não, até só um simples vídeo a explicar aos pais como é que é e a criança estar a ouvir e falar um bocadinho para os dois tornou as coisas muito mais fáceis porque o pai
automatizavam o processo e não tinham que estar a abrir o e-mail e a ver pronto, a estar a dedicar tempo a preparar, porque para eles também era uma preparação e muitos deles testavam antes de fazer com os filhos, experimentavam eles para ver se funcionava, que era para depois com as crianças terem a certeza que ia funcionar. E então passámos a ter essa linguagem mais clara e mais pronto, de coração aberto, que é aquilo que nós chamamos. E outra coisa também foi o facto de nós criarmos conteúdo que possa ser de autonomia às crianças, que é mais direcionado diretamente a eles, em que a própria criança está a ver o conteúdo e está a fazer a atividade e está atenta e está ocupada, está motivada, o que tornava para os pais um tempo em que ela estava com a educadora. Pronto. E acho que isso foi. Nós tivemos pais que, por exemplo, nós criámos um canal na Mel, porque muitos deles tinham, e as nossas crianças passavam o dia todo a ver o nosso conteúdo. E elas faziam atividades de ginástica connosco, e às vezes repetidas 2 ou 3 vezes, porque nós estávamos ali no ecrã, mas não estávamos, e eles passavam a tarde ou a manhã naquele momento com a educadora, e para eles era um momento de alegria, de contacto visual com quem eles reconheciam, e não um conteúdo de internet que estava ali espalhada no meio do nada. Muito obrigado, Anabela. É um pouco, esta reflexão vai um pouco ao encontro daquilo que a Liliana tem partilhado. Então vou passar a palavra à professora Marina. Ora, então, boa tarde a todos, em particular à Liliana. Muito prazer e muito orgulho em vir, em assistir a esta palestra de hoje. Aquilo que eu tenho para dizer, no fundo, é só reforçar um bocadinho aquilo que a professora Maria José já disse, esta colega também, o professor Miguel e a Liliana também. No fundo, eu acho que no meio de todos os problemas e todos os desafios que esta situação nos provoca a todos, temos também oportunidade para dar visibilidade ao trabalho do educador e a explicitar a importância do trabalho do educador com as famílias. Porque aquela concepção que também já se falou, que se acha que as crianças no jardim de infância os educadores estão a tomar conta delas, não é? E que elas só estão a brincar, é uma oportunidade, uma vez que agora os desafios são lançados para casa, é uma oportunidade de facto das famílias perceberem a importância do trabalho que desenvolvemos, e isso tem que ser feito de facto de uma maneira muito, muito simples, porque os pais não são educadores e portanto nem têm que o ser, mas de certeza que percebem a nossa intencionalidade educativa se isso for feito com uma linguagem muito simples. Por exemplo, o desafio que a Liliana falou há bocado das tampas, dos tachos e das panelas, não é? Só por si, se calhar, pode levantar alguma, mas o que é isto? Então agora vou para aqui assim o miúdo a fazer um barulho, já está o irmão ali a estudar e eu aqui assim com a minha cabeça em água, mas se explicar com palavras simples, que de facto as crianças nesta idade, com 1 ano, aprendem com todo o seu corpo através dos sentidos e que, portanto, diferentes tampas com diferentes materiais, permitem-lhes encontrar sons diferentes, texturas diferentes, etc. Portanto, tudo com uma linguagem muito simples ajuda-os também a perceber a nossa intencionalidade e o trabalho extraordinário que se faz em prol do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças. E, portanto, eu acho que, com todos os constrangimentos que esta situação nos traz, é de facto uma oportunidade para dar visibilidade à importância do trabalho do educador. E eu acho que isso não deve ser perdido. De uma maneira muito simples e acessível a todos. Verdade, muito bem. É mesmo, sim. Então, agora temos aqui duas questões que vão ao encontro uma da outra e que têm a ver com a avaliação. Nós temos aqui, a nossa escola tem um outro espaço de reflexão, que é um web dialogar sobre a educação de infância à distância,
A última edição foi realmente sobre a avaliação. Falou-se de algumas coisas e nós tínhamos pedido à DGE uma exposição sobre a avaliação e essa exposição não chegou até ao dia do Web Dialogar. Mas ontem recebi uma resposta sobre a avaliação. E a Diana Martins e a Ana Carolina Ferreira perguntam aqui como é que se pode fazer a avaliação nesta fase, como é que os educadores avaliam, se não avaliam. Liliana, como é que a vossa instituição está a fazer? Avaliam, não avaliam? O que nós vamos fazer é, agora que vamos voltar a abrir, ou seja, em vez de fazermos a avaliação ou entregarmos, digamos assim, a avaliação aos pais na data que estava estipulada, iremos adiar para mais tarde, para podermos voltar a estar com as crianças, a percebermos em que fase é que elas estão, para voltarmos a perceber a fase de desenvolvimento, as aprendizagens delas. Neste momento, à distância não nos é possível de todo fazer qualquer tipo de avaliação. Temos que estar presentes com elas, temos que estar presentes. E então esta forma, pronto, é isto que nós vamos fazer, não vamos fazer a avaliação no que estava estipulado, por causa de termos tido este intervalo tão grande, sem estarmos com as nossas crianças, e depois, quando acharmos pertinente, quando acharmos que temos dados suficientes para realizar esta síntese da aprendizagem das crianças, para podermos então conversar com os pais, então aí iremos fazê-lo. Agora não faz sentido nenhum neste momento irmos entregar uma avaliação, porque os dados que temos das crianças são já de algumas semanas e já não estariam atualizados. A criança, quando foi para casa, já não é a mesma criança quando voltar. Ou seja, ao longo deste período, eles estão em constante desenvolvimento, a adquirir novas aprendizagens, e não fazia sentido nenhum fazê-lo agora. Ótimo, e até porque a avaliação autêntica, não é? Alternativa e autêntica, como nos referem as orientações curriculares, faz-se a partir da progressão, faz-se a partir de evidências que os educadores não têm, não é? E se nós não temos, não podemos fazer. Por isso vamos ter que primeiro assim recolher as evidências e só depois, quando acharmos que será pertinente fazê-lo, então é que faremos a avaliação, quando tivermos dados suficientes. Ok, sim. Então, há mais alguém que queira fazer alguma questão? Das mestrandas, das nossas mestrandas? Alguém preparou alguma questão para fazer à Liliana? Eu não tenho bem, antes de mais, boa tarde. Eu não tenho bem uma questão, eu não sei se consegue responder, mas gostava de saber, é uma curiosidade minha, o que é que o facto de ser educadora em tempo de isolamento social a enriqueceu enquanto educadora e enquanto também pessoa, mas pronto, mais em relação à educadora. É assim, este tempo permitiu-me refletir um bocadinho ou seja, nós no dia-a-dia nem sempre temos tempo para ler um pouco de fundamentação, porque passamos o nosso dia sempre numa grande azáfama e este período deu para refletir como é que estou a trabalhar neste momento, qual é o caminho que quero seguir, o que é que quero melhorar, pronto, e agora acho que quando começar a trabalhar já vou tentar que o meu percurso vá por outro caminho, que vá tentar melhorar determinados aspectos da minha ação, como é que posso melhorar determinadas dificuldades que sinto aqui e ali. Nós estamos em constante reflexão, todos os dias quando vou para casa, vou refletir sobre o meu dia.
e o que é que correu menos bem e como é que posso melhorar. Mas este período deu para refletir de forma mais aprofundada, que se calhar no nosso dia-a-dia não conseguimos fazê-lo. Por isso eu acho que nessa perspectiva foi importante para nós educadoras. Pronto, agora depois temos a outra parte do distanciamento das crianças, que já começa aqui um grande sentimento de saudade, estarmos na nossa sala com os nossos meninos, já são assim muitas semanas longe, mas sim, eu acho que foi importante desta forma. E depois, para mim, também foi uma forma de, ou seja, o facto de começar a editar os vídeos todos, aqui o mexer no site, isto tudo também criou aqui novas ferramentas que agora para o futuro poderei usá-las de forma mais regular, porque não criar pequenos vídeos com vários momentos das crianças e editar e criar um vídeo com esses vários momentos, ou seja, já o vou poder fazer de forma muito mais rápida porque já consigo mexer nas ferramentas, já conheço as ferramentas, pronto, e então permite-me fazer muito mais rápido. Eu agora edito um vídeo muito mais rapidamente do que editava quando comecei este processo. Portanto, eu acho que isto tudo são ferramentas que são importantes para nós, pronto. Portanto, eu acho que são estes assim, os aspectos mais positivos. Não sei se respondi à questão. Sim, respondeu, obrigada. Liliana, assim para terminarmos, já não é a mesma Liliana, não é? Este período transformou as pessoas, não é? A Liliana que terminou o mês de fevereiro já não é a Liliana que está aqui agora connosco, não é? Ganhou outras ferramentas, ganhou outras competências. Quem é esta Liliana? Uma Liliana mais atenta às relações, às interações, valoriza mais... Sim, sem dúvida. Sim, isso sem dúvida. E acreditar cada vez mais, ou seja, que o trabalho em equipa é muito importante. E acho que ainda vou, ou seja, é algo que eu tenho tentado trabalhar comigo e incentivar também as minhas colegas a fazê-lo, porque nós não conseguimos trabalhar em equipa sozinhos. Mas acho que cada vez mais isto é importante, porque nós sozinhos, mesmo estando aqui em confinamento, não conseguimos criar estas dinâmicas sem a ajuda de todos, sem a colaboração de todos. E por isso eu acho que devíamos acho que é uma coisa que eu vou valorizar cada vez mais e vou querer melhorar cada vez mais. E pronto, e é muito por aqui, sim. Pois como a valorização dos afetos, o facto de agora neste momento não podermos o abraçar, o beijar, e como é que este receio de voltar ao trabalho e como é que eu vou agir com as crianças perante esta situação, é criar aqui um bocadinho de medo, não sei se será o termo certo, medo, mas a incerteza de como é que vai ser agora o futuro, o nosso futuro agora na sala, como é que eu vou agir como educadora, se para mim é tão importante dar um abraço à criança, confortá-la, como é que eu vou fazê-lo perante esta situação e estes condicionamentos, como é que eu irei conseguir fazer na mesma? É algo que se calhar no momento eu sei como é que devo agir e como é que vou fazê-lo, porque vai-me sair naturalmente, mas neste momento, refletindo sobre isso e pensando como é que irei agir como educadora, e pensar que eu acho que não vou conseguir deixar de dar um abraço ou
não é possível, aquele distanciamento com crianças tão pequenas não consigo imaginá-lo. Acho que não vai ser possível no nosso trabalho. Pronto, os beijos não vamos conseguir fazê-lo, não é? De todo, porque iremos andar de máscara e não sei se de viseira, como é que vai ser, mas isto aqui deixa-me um bocadinho Inquieta. aqui com receio. Tenho receio que o meu medo vai influenciar a minha ação, o meu receio desta situação vai influenciar a minha ação como educadora. É outra reflexão, não é, Liliana? É uma reflexão para fazer no outro dia, mas é uma inquietação muito legítima, não é? Uma inquietação que deve preocupar todos os educadores. Como é que vai ser este recomeço? Portanto, se foi lidar com o desconhecido, esta situação do isolamento, do confinamento, agora lidar com o voltar ao terreno, com o voltar ao contacto com as crianças, será também algo preocupante, não é? Que estratégias é que haverá, não é? Como é que é possível acabar com os beijos e com os abraços, com os carinhos, num ambiente de creche ou num ambiente de jardim de infância? É algo que não é natural, não é? Como é que a criança vai deixar de ver o nosso sorriso? Nós vamos sorrir e eles não nos vão ver a sorrir. É uma discussão e é uma reflexão para termos, talvez, no outro dia. Para outros momentos. Para outro momento. Olha, Liliana, eu quero agradecer-te o facto de teres partilhado connosco a tua experiência. Era importante também mostrar aos nossos mestrandos e a toda a gente que participou o teu percurso, não é? Ainda há tão pouco tempo saíste da nossa escola e agora apareces num cenário de jardim de infância, não é? Numa situação complicada e a ultrapassar as barreiras, a ultrapassar os obstáculos com uma grande maturidade, com uma grande capacidade e lucidez. E isso para nós também nos conforta, para nós escola, para nós professores que acompanhámos ao longo do tempo. É importante perceber que as pessoas levaram alguns princípios e que vão refletindo sobre eles e vão pondo em prática. Eu se calhar terminava aqui. Antes de terminar, queria dizer às pessoas que não estão ligadas aos mestrados de educação pré-escolar e educação pré-escolar e ensino primário, queiram certificado, podem deixar aqui no bate-papo o nome completo e o e-mail. Ok? Pode ser? Quem quiser certificado tem que deixar nome completo e e-mail. Os estudantes dos 2 mestrados não precisam, porque a professora Clarinda e eu depois iremos dar os nomes e a Maria José também, em relação ao mestrado dela. Portanto, os mestrandos que têm aqui a representação da coordenação dos mestrados não necessitam de o fazer. Mas as outras pessoas, mesmo as pessoas externas à escola, podem fazê-lo se deixarem o nome completo e o e-mail. Terminava aqui com um comentário que ficou de uma pessoa que se identifica como utilizador, e a Liliana é realmente uma pessoa nova, é uma Liliana mais digital e mais criativa. Sim. Parabéns. Obrigada por este momento, por esta partilha. Espero ter ajudado de alguma forma, pelo menos as meninas que estão em formação. Desejo-vos muita sorte. Algumas caras eu conheço. E pronto, e obrigada por este convite. Pronto, e espero ter ajudado de alguma forma. Pronto, desculpem se não ajudar como gostariam, mas pronto, queria agradecer. Obrigada. Ok, obrigado, Liliana. O prazer foi todo nosso. Eu vou deixar a reunião ainda aberta para quem ainda está a digitar o nome e o e-mail. No entanto, dou por encerrada esta conferência. Obrigado a todos que estiveram presentes e na próxima semana temos mais 2 conferências. Portanto, quem quiser pode voltar, está bem? Olá, Lourdes. Obrigada. Não está encerrado. Obrigada. Obrigada, boa tarde.
Adeus, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigada, um beijinho especial, Liliana. Obrigada, beijinhos. Deus Maria.